Boa tarde, crianças, graça e paz. Como vocês estão? Como passaram essa semana? Espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez juntos nessa devocional de hoje. Tia já estava com saudade. Bom, lembrando a aula passada que tia Mayra deu, né, sobre o Salmo 121. Quem se lembra? Antes que eu me esqueça, quem não está com a Bíblia e o caderno de anotações, dá pausa no vídeo, corre lá e pega a Bíblia, tá certo? Então, voltando, tia Mayra falou sobre o Salmo 121, né? A gente aprendeu sobre o SOS de Deus, né? Deus é o nosso socorro, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tia Mayra explicou sobre o Salmo 121 e falou também sobre a história de José, não é verdade? José, que foi governador do Egito, que Deus levantou para socorrer o seu povo. Espero que todos tenham lembrado, né, do que tia Mayra explicou. Mas, voltando um pouquinho antes da história de José, tia quer falar um ponto muito importante. A lição de hoje vai ser dividida em 4 pontos, tá certo? O primeiro ponto, Deus está atento às nossas necessidades. Tia Branca? É sim. Voltando lá em Gênesis, no início de tudo, né? Quando Deus criou a terra e criou o homem e a mulher. Por que vou voltar aqui para falar sobre isso? Porque antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus criou todas as coisas primeiro, não é verdade? Deus criou o sol, a lua, as estrelas, criou o dia, a noite, as aves do céu, os animais, as plantas, né? Então, antes mesmo que o homem viesse à terra, fosse gerado por Deus, fosse criado, Deus supriu todas as necessidades que o homem teria aqui na terra antes de formar o homem. E outro ponto muito importante, o homem. E outro ponto importante, quando Deus formou o homem e a mulher, o homem também tinha a presença de Deus constante, né, no jardim. Então, a necessidade de estar perto de Deus também era suprida, né? O homem não tinha falta de nada. E por que tia está falando isso? Porque nós vamos ver na lição de hoje que Deus, ele supre as necessidades do seu povo e ele está atento às nossas necessidades. Lembra que tia Mayra falou sobre José? José, ele foi governador do Egito, né? E Deus providenciou antes daquela grande fome acontecer, né? Que ia haver uma grande fome na terra. Então, Deus providenciou um socorro através da vida de José, tornando ele governador do Egito, né? E juntando em celeiros bastante comida para que não faltasse alimento para o povo. Lembram da história? Então, crianças, Deus providenciou socorro para o seu povo antes mesmo que a fome chegasse. Mas, depois de muito tempo, né, o faraó que conhecia José morreu e José também morreu. Toda a família de José ficou morando no Egito, não é verdade? E o que acontece? Levantou-se um outro faraó que não conhecia José, não sabia o que José tinha feito. A gente vai encontrar essa história lá no livro de Êxodo. Quem não está com a Bíblia, corre e pega, tá certo? Dá pausa no vídeo e pega a Bíblia. Êxodo capítulo 1, o versículo 8 diz assim: Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. E sabe o que foi que aconteceu? No passar dos versículos, a gente vai observar
que esse faraó, ele observou que o povo de Israel estava muito numeroso na terra do Egito. E ele decidiu forçar o povo a trabalhos árduos, né? A fazer construções no Egito. Aqui diz: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então, o povo já não vivia numa liberdade, ele começou a ser escravizado pelo faraó. E o que foi que aconteceu, crianças? Muitos anos de escravidão, muitos anos vivendo como escravo no Egito, o povo começou a clamar, o povo começou a pedir um libertador, uma libertação. Lembra que eu falei sobre o socorro de Deus, que Deus ele está atento às necessidades? Agora entra o primeiro ponto, foi que Deus criou o mundo e supriu todas as nossas necessidades antes de nos criar. O segundo ponto é justamente falando sobre a libertação, o socorro que Deus providenciou. No Êxodo capítulo 2, versículo 23, diz o seguinte: muito tempo depois, morreu o rei do Egito e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Foram 430 anos desde da escravidão, desde que começou a escravidão. Olha quantos anos se passaram, né? E o povo sendo escravo, até a saída do povo de Israel do Egito. O que foi que aconteceu? Deus enviou um homem, né? Deus protegeu, na verdade, um menino chamado Moisés, o libertador do povo de Israel, né? Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, a parte B do versículo: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Então, Deus veio como um auxílio, e através da vida de Moisés, né, que Moisés, vocês lembram da história, Moisés ia ser jogado no rio, mas foi protegido pela filha do faraó, né? Ficou como adotivo, a filha do faraó adotou Moisés, e Moisés se tornou o libertador de Israel no Egito. Foram 430 anos, o povo do início da escravidão até a libertação do Egito, que a gente vai ler em Êxodo capítulo 12, versículo 40. A gente vai manusear bastante a Bíblia, tá certo? Êxodo capítulo 12, versículo 40 diz: ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Depois que passou essa história, né, a gente chega no terceiro ponto. Aconteceu que o povo de Israel vivia em desobediência, vivia distante do Senhor, idolatrava outros deuses e se afastava sempre da presença de Deus. Olha o que foi que aconteceu, crianças, vocês não acreditam. Prestem bastante atenção no que eu vou lhe dizer, tá certo? No nosso terceiro ponto, nós vamos observar outra história da Bíblia. Por causa dessa desobediência, a Bíblia fala o seguinte, que o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia. Quem conhece a história do rei Nabucodonosor? É exatamente essa história que tia vai prosseguir para vocês entenderem que Deus ele está sim atento às aflições do seu povo. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou preso o rei, levou a primeira vez, ele levou algumas pessoas. Na segunda invasão, ele levou mais pessoas, inclusive artesãos,
pessoas que trabalhavam na guerra, que eram preparados para a guerra. Ele destruiu Jerusalém, inclusive o templo do Senhor foi destruído também. A Bíblia fala que o cativeiro em Babilônia, os reis, os príncipes, foram cativos por 70 anos. 70 anos de cativeiro, né? Na Babilônia. O que acontece, crianças? Mais uma vez o povo clamou ao Senhor por socorro. No livro de Jeremias, capítulo 30 e 31, são os 2 capítulos inteiros. Tia vai dar só uma pincelada, tá certo? Mas depois vocês vão ler com calma na Bíblia de vocês. Em Jeremias, os capítulos 30 e 31, depois que o povo clamou, se arrependeu, olha só o motivo desse exílio babilônio, né? Da Babilônia. As pessoas não estavam cumprindo o período sabático, que era a ordem do Senhor, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Existia impiedade no povo de Israel, a idolatria. Ninguém buscava a Deus, está escrito lá em Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Os sacerdotes e os levitas estavam corrompidos, lá em Jeremias 23, versículo 11, a gente vai ver essa passagem que fala sobre isso. E a impiedade e a idolatria está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos 19 ao 20, ou seja, era muita desobediência, era muito pecado. E Deus estava triste com o povo, então aconteceu essa prisão dos babilônicos, né? Os babilônicos enfrentaram Jerusalém, o povo de Israel, e levaram cativeiro os reis, os príncipes. É aí que entra também, lá na frente a gente vai ver. Mas aí é onde entra também a história de Daniel, tá certo? E os seus amigos. Mas, apesar de tudo isso, em Jeremias capítulo 30 e capítulo 31 fala da restauração de Israel. Como aconteceu essa restauração? Deus enviou 2 homens, Esdras e Neemias. Inclusive, Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele trabalhava para o rei da Babilônia. Então, Neemias, ele servia o rei. E Esdras também. E Esdras ficou triste porque o templo estava destruído, a cidade estava destruída, né? E Deus fez com que o rei se compadecesse de Neemias e deu todas as possibilidades do templo ser restaurado e o povo voltar para sua terra. Ou seja, o exílio babilônico durou 70 anos e depois desses 70 anos o povo regressou para Jerusalém. Então, 2 exemplos de histórias bíblicas que Deus socorreu o seu povo. A libertação do Egito, depois de 400 anos de escravidão. E na história de Neemias, o povo regressando para a sua cidade, inclusive a reconstrução do templo de Jerusalém, a restauração de Israel, certo? Depois vocês vão ler todo o capítulo 30 e 31, para que vocês possam ver tudo o que aconteceu, tá certo? Então, crianças, nós chegamos ao 4º ponto, que é Deus nos socorre em momentos de aflição. No livro de Salmos, capítulo 18, Salmos, capítulo 18, diz o seguinte, acompanha a leitura, tá certo? Salmos, capítulo 18, o versículo 6. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. O que acontece?
Nos versículos anteriores, esse é um salmo de Davi. Nos versículos anteriores, ele vai falar que está muito triste, está muito angustiado. Já aconteceu, vamos trazer para os dias de hoje, né? A gente sabe que Deus, a gente aprendeu agora que Deus, ele vem em favor do seu povo, vem em favor da nação, né? Da nação de Israel, foi favorecida por Deus quando ela clamou ao Senhor. E é justamente onde entra 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse versículo a gente pode ver como Deus ele está atento às necessidades do seu povo. E também no Salmo 18, que Tia Branca acabou de ler. Deus ele está atento às nossas aflições. Agora me digam, crianças, será que a criança passa por aflição? Será que a gente sofre algumas coisas que às vezes até os adultos pensam assim: a criança não passa por aflição. Será? Vamos ver algumas coisas que podem acontecer com as crianças e que os adultos devem estar atentos, tá certo? Por exemplo, se apresentar em público. Eita, tia, eu fico aflita, eu fico nervosa de falar em público ou me apresentar em público, apresentar um trabalho na escola, né? Tia tá dando exemplos do nosso dia a dia que podem gerar aflições na nossa vida. Então, será que Deus pode me ajudar para que eu não passe por aflição na hora de apresentar um trabalho na escola? Pode sim, por que não? Outro exemplo, a solidão. Tem crianças que às vezes se sentem sozinhas, principalmente nessa fase que a gente está vendo de isolamento, né? Então passa por essa fase de isolamento e fica triste, fica angustiado. Falta de diálogo, às vezes o papai e a mamãe não conversam com a gente. Hoje a gente tem a tecnologia, né, para nos auxiliar. A gente pode falar com um amigo, mesmo estando distante, pode ligar para ele. Mas às vezes a falta de diálogo gera aflição na gente, gera desânimo. O bullying, né? Quantas crianças muitas vezes são afligidas na escola por serem de um jeito ou de outro, né? As pessoas às vezes buscam a perfeição, que perfeito só é Deus. Nós somos perfeitos em Deus, mas somos humanos, somos falhos. E muitas vezes sofremos bullying, porque as pessoas não aceitam a forma que nós somos. Até por sermos cristãos, tem crianças que sofrem bullying por ser cristã. E tem outros tipos, por exemplo, a gente viu que Israel passou por um processo de escravidão, né? Eles tiveram que construir muitas cidades, né, no Egito, mas a criança também sofre um tipo de escravidão. Que tipo de escravidão é essa, tia? Muitas crianças às vezes estão escravizadas pela mentira. Não consegue parar de mentir, não consegue parar de falar coisas feias, não consegue parar de falar palavrão, né? Então, tem crianças que são escravizadas com isso. Tem crianças que são escravizadas também pela desobediência. Escravos da desobediência. Não conseguem obedecer, né? Então, em todas essas situações, minhas crianças lindas que te amam, eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que em todas essas aflições você pode clamar ao Senhor. Primeiro, você pode falar com o papai e a mamãe. Explica para o papai e a mamãe, não sofre sozinha, tá certo? Explica, fala para o papai e para a mamãe o que é que você está sentindo, como está sendo o seu dia, como está sendo esse isolamento social sem ir para a escola. Conversa com o papai e com a mamãe e principalmente fala para Deus, porque Deus ele está sempre atento ao quê? Lembra do início? Que Deus criou todas as coisas antes de nos formar, antes de formar o homem e a mulher. Deus ele nos supriu de todas as coisas, inclusive da presença dele. Então, ora, busca ao Senhor, pede a Deus
Porque quando nós clamamos a Deus, o Senhor, Ele pode nos ouvir. E quando nós clamamos com sinceridade de coração, Deus, Ele nos ouve. Clamar, sabe o que significa clamar, crianças? Clamar significa reconhecer que Deus, Ele é poderoso para nos ajudar e nos atender. Clamar significa dizer para Deus: Deus, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, me ajuda, por favor, né? Então, tem certas situações que as crianças, que vocês passam, que vocês podem clamar ao Senhor, tá certo, crianças? Então, muita atenção nisso. Deus, Ele está atento às nossas necessidades, Ele pode ouvir o nosso clamor e Ele pode atender aquilo que nos aflige, e principalmente a aflição do seu povo, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande beijo. Lembre-se dos 4 pontos que tia falou, porque daqui a pouco tia vai fazer perguntas, tá certo? Grande beijo, crianças. Até a próxima!